Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tomil e hoje nós vamos falar sobre a história do Japão. Na verdade vai ser uma série de vídeos relatando todos os períodos que aconteceram na história do Japão, e o vídeo de hoje é sobre o período pré-Jomon, ou o período paleolítico japonês, que se estende de 35.000 a.C. até 12.000 a.C. E na realidade, apesar de ser o primeiro período histórico que nós temos no Japão, é uma descoberta muito recente, só foi acontecer mais ou menos em 1949, após a Segunda Guerra Mundial. Isso porque até então, como as especulações eram que a vida no Japão só tinha começado a partir de 14, 12 mil a.C., que é no período Jomon, sempre que eles estavam em algum sítio arqueológico, durante as escavações eles já começavam a achar os fósseis, os vestígios desse período, eles paravam por ali. Eles não procuravam vasculhar mais para ver se tinha algo mais antigo. Então foi apenas a partir da Segunda Guerra Mundial que começou a ter o interesse de investigação de será que tinha vida antes disso aqui? E foi aí que eles começaram a descobrir as primeiras ossadas e primeiros vestígios dessa época. E toda a pesquisa arqueológica que acontece no país é muito baseado no estilo estratigráfico de pesquisa, que basicamente você analisa o solo e a partir de vestígios encontrados nele você consegue descobrir bastantes informações sobre as vidas que ali tinham. E como vocês sabem, o Japão é um país com alta atividade vulcânica. O que acontece então com isso? De tempos em tempos, todo o terreno japonês é coberto por cinzas do vulcão, e essas cinzas, misturadas a pedras, a terra e a diversos outros materiais ali encontrados, se formam uma nova camada na superfície e o solo que estava ali fica soterrado, né? Então, de tempos em tempos, todo o solo é soterrado e é criada uma camada nova por cima. E isso faz com que os solos soterrados consigam ter uma maior conservação de todos os vestígios que estão ali. Então, basicamente, podemos dizer que é como se camadas de um bolo, e as camadas mais profundas desse bolo estão mantendo os vestígios mais antigos. E aproveitando-se do fato de que o Japão tem uma atividade vulcânica alta, então essa sobreposição de solos acontece com maior facilidade, eles utilizaram da técnica de estratigraficação para conseguir estudar melhor os vestígios desses povos antigos. E apesar de não se ter muitas informações precisas sobre esse tempo, uma coisa a se destacar é que o Japão estava avançado tecnologicamente em relação ao resto do mundo. Isso porque foram encontradas algumas ferramentas de pedra polida do tempo pré-Jomon, o que seria equivalente ao Paleolítico. E se você for estudar a história, os outros lugares do mundo, os outros locais, só foram passar a utilizar pedra polida no final do Mesolítico, migrando para o Neolítico. Ou seja, uma diferença aí de mais ou menos 20 mil anos de idade. Então, apesar de cronologicamente o período paleolítico japonês equivaler ao paleolítico do resto do mundo, se a gente for falar em questão de ferramentaria e de tecnologia nesse quesito, provavelmente nós podemos dizer que ele estava alguns milhares de anos à frente. E é crível que a população que originou no Japão, a primeira população que teve no arquipélago japonês, foi a mesma população aborígena e asiática que se expandiu por toda a Ásia. E exemplos disso, indícios disso, é que são encontradas a arcada dentária Sudadonte. E o que é isso? O que é uma dentição Sudadonte? Sudadonte é um padrão de dentição de mandíbula que nós temos e que vem do sudeste da Ásia. Então a gente pode identificar através dos fósseis que os padrões de arcada dentária são os mesmos padrões que povoaram o resto da Ásia. Então provavelmente é o mesmo povo que migrou para o arquipélago japonês. Além disso, o olho dessas escavações, desses fósseis encontrados, também era mais afundado. Como vocês bem sabem, nosso globo ocular ele fica afundado no nosso rosto como maneira de proteção. Se você reparar, a parte da testa é proeminente, a parte da maçã do rosto é proeminente, o nariz é proeminente. Tudo isso para, em caso de impacto, primeiro atingir essas regiões ósseas para depois atingir seu olho. E nesses fósseis em questão, era ainda mais afundado, mais uma característica que reforça a ideia de que a população japonesa é a mesma que se expandiu por toda a Ásia. E um fato que reforça essa ideia é que durante a Era Paleolítica também aconteceram 4 eras dos gelos. E apesar de que no Japão não foi afetado como o resto do mundo foi afetado,
teve poder o suficiente para diminuir bastante o nível do mar, fazendo com que criasse uma ponte de terra entre o arquipélago japonês e o grande continente da Ásia. Então isso seria uma possibilidade desses povos que estavam se expandindo pelo território até então da China e de outros lugares da Ásia, migrarem para o arquipélago japonês através dessa ponte. E vocês conhecem os povos Ainu? Os povos Ainu são os povos indígenas do Japão, atualmente eles residem em Hokkaido, e eles carregam bastante dessas características físicas desses povos do período pré-Jomon. E por que eu cito especificamente os povos Ainu? Por que eu não cito o Japão como um todo? Até porque se eu estou falando como povo originário do Japão, teoricamente todos que estão ali deveriam portar características desse povo originário. Mas o que acontece é que, na verdade, é acreditado que apenas 20% da população atual do Japão tem a descendência desse povo paleolítico. E todos os restos do 80% são povos que migraram durante o período Yaoi. Então, na verdade, apenas 20% da população do Japão tem essa descendência desse primeiro povo, desse povo originário, até porque era um povo mais restrito, né, com menos população. E é crível que os Ainu de Hokkaido sejam provavelmente a linhagem mais direta que nós temos em contato com esse povo paleolítico. E o período Yayoi que eu citei, que é quando ocorreram as outras migrações que geraram, entre aspas, os outros 80% da população japonesa, também vou fazer vídeo aqui no canal falando dele. E na realidade, a transição entre o período pré-Jomon, que é o paleolítico, e o Jomon, não tem uma quebra relevante, não tem um ponto que demarque e fala, não, foi a partir daqui que eles mudaram a concepção de vida deles, foi a partir dessa invenção, dessa descoberta que eles mudaram. Não tem nada tão marcante assim. E na verdade foi uma transição gradual feita ao longo de um bom tempo. Se pudéssemos citar 2 artefatos, 2 descobertas que poderiam ser tidas, né, como essa demarcação de divisão, poderíamos dizer que foi tanto a criação de projéteis de pedra, quanto o início da utilização de ornamentos em cerâmica. Então, por exemplo, tinham cerâmicas que encontrávamos, no qual eles utilizavam as unhas para fazer pequenas marcações nela e fazer ornamentos nela. Esses são os 2 pontos mais críveis como sendo, na verdade, a transição entre o período pré-Jomon e o Jomon. Período Jomon, que inclusive é o tema do nosso próximo vídeo, nós vamos seguir em ordem cronológica. E se você gostou desse vídeo, se você quer agregar alguma informação, pode deixar aqui nos comentários. Se você tem algum pedido de vídeo para fazer, só deixar aqui também. Se gostou, deixa um like, compartilhe pro seu amigo que gosta de cultura japonesa. Vamos difundir a cultura japonesa por esse país. E me siga tanto na minha rede social do Instagram quanto no TikTok, o link tá na descrição. É isso, valeu, falou e até a próxima.